Você já sentiu que encontrou alguém especial, uma conexão tão profunda, que parecia destinada, mas por algum motivo esse relacionamento não seguiu adiante? Muitas pessoas acreditam que almas gêmeas estão predestinadas a ficarem juntas para sempre, mas a realidade espiritual pode ser bem diferente. Neste vídeo, vamos explorar por que nem sempre ficamos com nossa alma gêmea e como essa experiência pode ser essencial para o nosso crescimento. Olá, querida alma! Seja muito bem-vinda ao Sintonia Cósmica, um canal feito especialmente para você que sente a chama da espiritualidade queimando dentro de si. Aqui, vamos falar sobre almas gêmeas, o poder do autoconhecimento e como despertar a sua verdadeira essência. Como vimos no vídeo passado, as almas gêmeas não surgem em nossa vida apenas para nos proporcionar um amor romântico idealizado, mas sim para cumprir um propósito maior: o crescimento espiritual. O encontro com uma alma gêmea pode ser intenso, transformador e, muitas vezes, desafiador. Essas conexões vêm para nos ensinar lições essenciais, despertar aspectos adormecidos dentro de nós e nos impulsionar a evoluir. Muitas vezes, a missão de uma alma gêmea é nos ajudar a enxergar padrões que precisam ser quebrados, curar feridas emocionais ou nos preparar para etapas futuras da jornada. Isso significa que, em alguns casos, o relacionamento pode ser temporário, pois a função principal não é a permanência, mas a evolução. O universo nos guia sempre para aquilo que mais precisamos, e nem sempre isso está ligado à ideia de ficar juntos para sempre. Quando compreendemos esse propósito, aprendemos a valorizar cada conexão sem apego, mas com gratidão pelo aprendizado que ela trouxe. Entretanto, hoje, precisamos falar que o livre-arbítrio desempenha um papel fundamental na jornada das almas gêmeas. Apesar da forte conexão espiritual entre duas pessoas, cada indivíduo tem sua própria caminhada e pode tomar decisões que os afastam um do outro. Nem sempre o destino força a união, pois o crescimento pessoal e as escolhas individuais influenciam profundamente a trajetória de cada um. Muitas vezes, duas almas gêmeas se encontram, mas estão em momentos diferentes da vida. Uma pode estar pronta para viver esse amor de forma plena, enquanto a outra ainda precisa resolver questões internas, amadurecer ou enfrentar desafios que a impedem de se entregar à relação. Nesse contexto, mesmo que haja um amor profundo, os caminhos podem se separar, porque um dos dois, ou ambos, ainda não estão preparados para essa união. Além disso, fatores externos também exercem influência. Cultura, crenças, circunstâncias da vida, responsabilidades e até compromissos assumidos anteriormente podem impedir que a conexão se concretize plenamente. Mesmo que duas almas sejam destinadas a se encontrar, suas escolhas e prioridades podem levá-las a seguir direções diferentes. É importante entender que o livre-arbítrio não significa que a conexão foi em vão, mas sim que cada alma tem sua própria missão e precisa vivê-la de acordo com suas decisões. Às vezes, isso significa aprender a deixar ir, confiando que o universo sempre conduz cada um ao caminho mais adequado para sua evolução. Os bloqueios emocionais e espirituais podem ser um dos maiores obstáculos para que duas almas gêmeas permaneçam juntas. Embora a conexão entre elas seja forte e natural, isso não significa que ambas estejam prontas para vivê-la plenamente. Muitas vezes, medos, traumas e crenças limitantes, criadas ao longo da vida, impedem que essa relação se desenvolva de maneira saudável. Traumas emocionais, especialmente aqueles ligados a relacionamentos passados, podem criar barreiras inconscientes. Alguém que já sofreu rejeição, abandono ou traição pode, mesmo sem perceber, resistir ao amor verdadeiro por medo de se machucar novamente. Isso pode levar a atitudes autossabotadoras, distanciamento ou até mesmo a recusa em reconhecer a profundidade da conexão com a alma gêmea. Além dos bloqueios emocionais, existem também barreiras espirituais. Algumas almas carregam questões kármicas de vidas passadas que precisam ser resolvidas antes que possam viver um amor pleno. Isso pode se manifestar em padrões de relacionamentos difíceis, ciclos repetitivos de sofrimento ou na sensação de que algo impede a felicidade amorosa.
Até que essas questões sejam trabalhadas e curadas, a relação com a alma gêmea pode ser turbulenta ou até mesmo inviável. Outro fator importante é a falta de autoconhecimento. Muitas vezes, uma pessoa pode sentir uma conexão intensa com sua alma gêmea, mas não compreender o que isso significa ou como lidar com essa energia. Sem um nível adequado de consciência e maturidade emocional, essa relação pode se tornar desafiadora e desgastante. No final, o encontro entre almas gêmeas não é apenas sobre amor romântico, mas sobre evolução e crescimento. Se um ou ambos ainda não estão preparados para lidar com essa conexão de forma saudável, a separação pode ser necessária para que cada um tenha a oportunidade de curar suas feridas e evoluir individualmente. E, em alguns casos, essa jornada de crescimento pode até levar a um reencontro mais adiante, quando ambos estiverem verdadeiramente prontos para viver esse amor em sua plenitude. O tempo certo é um fator crucial para que duas almas gêmeas possam permanecer juntas e, muitas vezes, esse momento simplesmente ainda não chegou, ou pode nunca chegar nesta vida. Encontrar a alma gêmea não significa, necessariamente, que ambos estejam prontos para viver essa relação da forma que gostariam. O universo tem seu próprio ritmo e, dentro desse fluxo, cada um precisa passar por experiências e aprendizados antes de estar preparado para uma conexão tão intensa. Em muitos casos, duas almas gêmeas se encontram quando ainda estão em fases diferentes de maturidade emocional e espiritual. Uma pode já ter desenvolvido a consciência necessária para essa relação, enquanto a outra ainda precisa lidar com desafios pessoais, resolver questões internas ou até mesmo viver outros relacionamentos que contribuirão para sua evolução. Isso pode criar uma sensação de desencontro, onde existe amor, mas não existe prontidão. Outro ponto importante é que a vida pode apresentar obstáculos externos que impedem a união. Compromissos profissionais, laços familiares, diferenças culturais ou até circunstâncias geográficas podem tornar impossível, naquele momento, a construção de um relacionamento concreto. Nessas situações, o amor pode existir, mas a vida segue um curso diferente, levando cada um para caminhos distintos. No entanto, essa separação não é necessariamente definitiva. Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, o universo pode proporcionar um reencontro no futuro, quando ambas estiverem alinhadas e preparadas. Em outros casos, a separação pode ser permanente, pois a missão dessa conexão já foi cumprida, seja trazendo crescimento, despertando a espiritualidade ou preparando cada um para novos encontros significativos. O grande aprendizado aqui é aceitar que o tempo certo nem sempre é agora. Isso exige confiança no fluxo da vida e compreensão de que tudo acontece da forma mais adequada para o nosso crescimento. Se a alma gêmea não pode ficar ao nosso lado neste momento, é porque há algo maior a ser vivido antes. E, independentemente do que aconteça, o amor verdadeiro jamais se perde. Ele se transforma, nos acompanha e, de alguma forma, sempre encontra seu caminho. A verdadeira essência do amor vai muito além da posse ou da permanência ao lado de alguém. Quando falamos sobre almas gêmeas, é essencial entender que o amor verdadeiro não se baseia apenas em estar junto fisicamente, mas sim no aprendizado, na evolução e na transformação que essa conexão proporciona. Muitas vezes, a grande lição que uma alma gêmea nos traz é justamente a do desapego. Aprender a amar sem prender, sem exigir e sem depender. O ser humano, por natureza, tende a querer segurar aquilo que ama, acreditando que um relacionamento só é bem-sucedido se durar para sempre. No entanto, do ponto de vista espiritual, cada encontro tem um propósito e um tempo certo para acontecer. Algumas almas gêmeas permanecem juntas ao longo da vida, mas outras precisam seguir caminhos separados, e isso não diminui a importância do que viveram. Pelo contrário, significa que a conexão cumpriu seu papel e que ambos devem continuar sua jornada individualmente. Aceitar que nem sempre ficamos com nossa alma gêmea é um ato de maturidade e confiança no universo. Isso não significa que o amor acaba, mas sim que ele assume outras formas. Ele pode permanecer dentro de nós como uma lembrança transformadora,
como um impulso para nos tornarmos pessoas melhores, ou até mesmo como uma inspiração para futuros relacionamentos mais alinhados com quem nos tornamos. Para lidar com essa separação, é fundamental praticar o desapego consciente. Isso envolve aceitar a dor da despedida, mas sem se apegar ao sofrimento, entendendo que tudo acontece por uma razão maior. Também significa valorizar o que foi vivido sem ressentimentos, cultivando a gratidão pela oportunidade de ter experimentado uma conexão tão profunda. O amor verdadeiro não aprisiona, não exige e não se torna um fardo. Ele liberta, ensina e nos ajuda a crescer. Se uma alma gêmea precisou partir, isso não significa que a história acabou. Significa apenas que a jornada continua e que tudo o que aprendemos com essa conexão nos preparará para o que está por vir. Afinal, o amor, quando verdadeiro, nunca se perde. Ele apenas se transforma. Em resumo, o conceito de alma gêmea vai muito além do romantismo e das ideias populares que temos sobre encontrar o amor perfeito. Trata-se de um encontro profundo que desafia, ensina e transforma, com a verdadeira missão de trazer crescimento espiritual e emocional. Às vezes, as almas gêmeas não ficam juntas, mas a lição que elas deixam é um passo importante no nosso processo de evolução pessoal. O amor verdadeiro não exige posse, mas nos convida a amadurecer, aprender e, muitas vezes, desapegar. Se você se conectou com esses ensinamentos e quer continuar explorando mais sobre as profundezas das conexões espirituais e o impacto dessas relações em nossas vidas, não deixe de conferir os próximos vídeos. Vamos seguir juntos nessa jornada de autoconhecimento e crescimento.